que o PCP, que é onde eu estou militante hoje, é onde eu estou filiada, como a gente fala no Brasil, pensa a questão da imigração internamente. Existe um segmento do partido que pensa só a questão da imigração. Então, essas pessoas estão juntas pensando no imigrante. E um partido comunista, ele funciona assim, por segmentos, e aí, dentro dele, muitas vezes externamente não se sabe que existe esse pensamento dentro do partido. Não é o pensamento, existe esse trabalho dentro do partido. E aí, depois, a gente está inserido dentro de um segmento. Eu, por exemplo, sou uma trabalhadora do call center. Eu estou junto com pessoas que também trabalham na minha área e a gente pensa junto essa questão. Mas existe, além disso, existe a questão da imigração. Esse pessoal que pensa a questão da imigração, tá bem? Dito isso, você estava falando sobre os números em Portugal. E aí é o seguinte, os Estados Unidos têm 1,6, né, milhão, como você falou, milhões. Em Portugal, a gente estima que sejam, como você falou, 183.993 que têm título de residência. Fora isso, a gente tem ainda as pessoas que são cidadãs e cidadãos que são brasileiros, mas que têm cidadania europeia, mas moram em Portugal. Quantos brasileiros com cidadania italiana você não conhece que moram em Portugal? Ou com cidadania portuguesa, ou com cidadania romena, conheço também. Então, essas pessoas não entram nessa conta do CEF. E fora isso, os turistas, os brasileiros que vieram como turistas, e foi o meu caso inicialmente, antes de ter cidadania portuguesa, essas pessoas também não estão nessa conta. O que eu imagino, aí, bem, sobre os que não têm cidadania, os que não têm título de residência, os que de fato não existem, essas pessoas são por volta de 150 mil. Elas existem para o trabalho, elas contribuem para a segurança social, grande parte delas, porque dependem da contribuição da segurança social para conseguirem estar legais, não legais, em situação regular, porque legais estão todos, mas em situação irregular, elas dependem da contribuição, porém, na hora delas receberem o retorno da contribuição delas, essa parte é muito importante, elas não têm direito. Então, os números que a gente vê da segurança social, eles incluem o imigrante nisso, nessa roda viva. Por quê? O imigrante contribui, os indocumentados. A gente está falando de pessoas que moram em Portugal, elas compram comida, então elas pagam imposto, porque tem imposto na comida que a gente compra, elas pagam imposto. Elas pagam luz, tem imposto. Elas pagam água, tem imposto. Elas vivem como uma pessoa normal. E, além disso, elas também trabalham, pagando imposto à segurança social, porque em algum momento, daqui a 1 ano, 2 anos, quantas pessoas a gente conhece? 3 anos, 4 anos, 5 anos, pessoas que trabalham o tempo todo ou que trabalham intermitentemente, né, nos períodos que conseguem o trabalho, mas só conseguem se documentar muito tempo depois. Mas essas pessoas estão contribuindo para a sociedade portuguesa financeiramente. Tá? Então, esse discurso reacionário, fascista, tenho várias palavras que eu não posso usar nesse momento, esse discurso de que o imigrante, inclusive a comunidade cigana também, que são portugueses, muitos deles, a grande maioria, nasceram em Portugal, são cidadãos portugueses, essas pessoas, elas não se aproveitam do Estado, elas contribuem para o Estado mais do que podem receber do Estado. Como eu quero dizer, isso também eu quero dizer a vocês, eu já tenho falado isso dentro do partido e para outras pessoas em outros momentos. Uma criança, filha de cidadão brasileiro ou de outra cidadania qualquer. A criança vai para a escola. Os pais não têm documentos. A Constituição portuguesa diz que toda criança em Portugal tem que ir para a escola. Não é que ela pode ir, ela tem que ir para a escola, tá? Toda criança, toda pessoa que mora em Portugal, residente em Portugal, tem direito à saúde, tem direito à educação e etc. Tá bem que são a base, é o básico do cidadão que é residente em Portugal, com cidadania, sem cidadania, independente. A criança que vai para a escola, que não tem documento algum, ela não tem escalão da segurança social. O que significa? Essa criança vai para a escola
E aqui a alimentação não é gratuita para todos. A alimentação é gratuita só para quem tem um escalão específico e dentro desse limite do escalão, a criança não paga nada para comer na escola, ou ela não paga nada, ou ela paga um pouquinho ou um pouquinho mais. É um valor irrisório, mas o ideal seria que não pagasse mesmo nada para comer na escola. Enfim, esse daí é um outro assunto, de algum momento que com certeza o PCP vai pautar ou já pautou e eu desconheço. Porém, o que acontece aqui, essa criança que não tem documento foi para a escola, sentou na escola e não teve o que comer. Por quê? Porque se não tem escalão, não pode comer de graça. Os pais que são, em grande maioria, a gente conhece, olha, durante a pandemia, o que eu conheço de brasileira, mãe solteira ou casada e tendo a sua família, um núcleo familiar estruturado, muita gente ficou sem ter o que comer. E eu tive nessa situação em algum período da minha vida quando cheguei a Portugal. Os meus filhos não tinham direito a comer na escola de graça. E aí era sempre complexo. Por quê? Porque não tem direito, não tem documento, não existe, não tem segurança social, vai para a escola, a criança passa fome. Aí você fala assim, não, mas tem a escola pode oferecer isso, tem dentro da escola tem, acho que é SAS, é um órgão de assistência social, e aí você pode pedir à escola, mas não é toda escola que permite que a criança coma de graça. Fora a humilhação que o imigrante sofre de pedir, pelo amor de Deus, para o serviço para poder comer, para a criança poder comer.